nossa grande convidada já chegou. Deixa eu logo mandar o convite aqui para ela. Agora sim! Caramba, que coisa assim diferente. Rapaz, eu tô aqui ainda, ó, os nervos à flor da pele. É, assim, a oportunidade de poder proporcionar às pessoas de conhecer a sua história de perto. Primeiro, antes de mais nada, obrigado por ter aceitado o convite, né, de poder vir falar pra gente um pouco da tua história. Segundo, dizer que dá até nervoso de poder entrevistar alguém que tem uma história dentro do handebol brasileiro e mundial grande como a sua, tá? Assim, é um negócio... A gente treme a garganta, essa é a verdade. Assim, é fantástico. Eu fico imaginando o que é que meus atletas e as minhas atletas estão pensando nesse momento, da oportunidade de poder ver você, né, através da live, que foi a ideia exatamente dessa criação do quadro, era que as pessoas ficassem mais próximas dos seus fãs, dos seus ídolos, porque a gente sabe da dificuldade de estar numa rede social, de estar falando e a pessoa estar respondendo. E aqui não, aqui foi uma forma que nós encontramos de aproximar, né, as histórias de sucesso, os ídolos da gente, né, porque eu também sou fã, né, óbvio, é claro, quem não é fã da Ale Nascimento. Boa tarde, boa noite aí para vocês, né? Sim. E quiser dar uma palavrinha antes da gente começar, pode falar. Bom, primeiramente gostaria de agradecer esse momento. Eu sou uma pessoa muito reservada. Acredito que é a primeira vez na minha vida que eu aceitei fazer uma live assim. Caramba! Que privilégio! E está sendo uma sensação, uma experiência muito legal. Gostaria de agradecer a Elaine. Eu vi o vídeo que ela fez, nós tivemos momentos muito importantes e muito legais na seleção. Eu assisti um pedacinho da live da Dara, minha amiga, Darita, muitos anos aí de handball. E acredito sim que é importante estar falando sobre a minha experiência, a minha vivência de vida, para os amantes do handball, para os iniciantes. Mas falar que para mim não é fácil. Vocês conhecem a minha parte, bom, o meu lado da Ale Nascimento, da Ale jogando. Sim. Agora a Ale da guerreira, a que grita, a que luta, mas a Ale fora da quadra é completamente diferente. E uma coisa bacana, que uma das colegas de vocês, né, de seleção e de competições por aí fora, me falou da criação do projeto do Quarentena com o Esporte, com entrevista, é que ela falou assim pra mim: André, o que eu achei mais bacana é que, assim, normalmente quando a gente participa das entrevistas, as pessoas querem saber da nossa história na Europa, já quer saber do sucesso. Ninguém nunca quer saber da nossa trajetória. Ninguém nunca se importou em saber, tipo, ela assistiu a live da Dara e falou assim: cara, eu fui colega da Dara de seleção, campeã mundial, mas eu não sabia da história da menina que estava do meu lado. Tá vendo? E ela disse: a sua ideia de trazer isso pra gente foi bacana. Ela também vai ser entrevistada por mim ainda, vai ser entrevistada, já marcamos a entrevista. E aí, vamos começar, Alexandra Nascimento. Como foi, de onde você é e como foi que o handball entrou na sua vida? Eu nasci em Limeira, São Paulo. Sim. E fui para o Espírito Santo com 5 anos. Meu pai foi jogador de futebol, infelizmente ele faleceu quando eu tinha 12 anos de idade. E então, para mim, o handball entrou na minha vida, mas o esporte, no caso, entrou na minha vida como uma conexão, porque eu queria provar para o meu pai que eu também era capaz. Porque o meu pai, como foi jogador de futebol profissional, eu tenho um irmão mais velho, Lúcio, então, e o mais novo, o Andres, mas nessa época era só eu e meu irmão mais velho. Então, eu me sentia como que meu pai como eu olhava só pro meu irmão, que meu pai falava: você vai ser jogador de futebol igual o papai, essas coisas assim. Então, eu me sentia assim mal. E eu queria provar pro meu pai que eu também ia me dar bem no esporte. Só que minha história foi um pouco engraçada, porque eu tentei jogar futebol e foi terrível, terrível. Tem uma ideia, na seleção, quando a gente jogava futebol, eu sou goleira.
porque na linha sem chance. E Piedade, que a Daniela Piedade foi muito bem no atletismo. E ela tá aqui na live. Oi? E a Dani Piedade tá aqui na live. Dani, saudades! Nós passamos muitas coisas, assim, tanto no IPO e na Áustria e na seleção. E ela foi uma pessoa, um anjo, que eu falo, que eu tive vários anjinhos aí que me ajudaram na minha trajetória, e a Dani foi uma delas. E então, quando eu tinha 10 anos, eu fui para a escola pública, o Juiz Diário de Matos, em São Torquato, e lá eu tive a minha primeira experiência com handball, com o professor Lidimar. Foi ele que me descobriu. E quando eu achei assim, quando eu tive contato, eu não entendia nada, né? Ele me pegou porque eu era grande, canhota, e ele me perguntou se eu queria jogar, eu falei que tinha que perguntar para meus pais. E daí quando eu vi que tinha que defender, tinha que atacar, era muita coisa junto, assim, nossa, eu fiquei super encantada. E daí eu me apaixonei pelo handball e nunca mais larguei, nunca mais. Foi amor à primeira vista, né? Para todas as pessoas que estão aqui na live, eu tenho certeza que foi amor à primeira vista. Então, assim, e aí quando teve contato com o handball, a gente tem aquele negócio de... A gente tem sempre uma inspiração ou um ídolo, né, que nos move dentro do handball. Como hoje você deve ser uma inspiração para diversas pessoas nesse Brasil e nesse mundo. E assim, quem foi a inspiração da Alê? É complicado. Na verdade, eu entrei no handball mesmo como uma busca... de aceitação, no caso, né, da parte do meu pai, de que eu também era capaz de praticar um esporte, eu também era capaz de ser boa no esporte, né? E depois, quando eu entrei no esporte, que eu comecei a entender mais, quando eu estava com 18 anos, que daí eu comecei a pegar a seleção brasileira, bom, aí eu tive várias inspirações, né? Zezé Salles, Chicória... Também tá aqui na live. Viviane Jacques... Viviane Merick, Sandra, Meg Montão, Dali. Gente, tive aí uma escola aí muito boa do handball para poder aprender, viu? Então a gente foi assim se encaixando, foi entendendo mais as coisas, fui tendo experiências e aí fui tendo aí meus ídolos. E a Viviane Jacques foi uma ótima ponta direita, isso eu tenho que falar. Sim. Sim. E aí... A minha imagem está travando para você? Agora tá bem, mas antes tinha travado um pouquinho. Ah, tinha, né? Então pronto. A Dulce Castro está dizendo que o nosso time sempre ganhava no futebol, companheira. Olha que miserável. Não vou falar que não, gente. Não vou falar que não. Gente, tem muita gente na live, assim, ó. Isaura. Entendeu? Gente, eu tô assim impactado. É muito gratificante saber o quanto as pessoas têm o carinho, né, por você. E aí foi com essa idade, introduzindo no handball, participou de competições escolares para poder ser vista e ganhar experiência. Como é que foi essa fase escolar? Teve bolsa de estudo? Foi sempre escola pública? Olha, tem uma história um pouco triste e ao mesmo tempo engraçada, né? Porque meu pai faleceu, eu tinha 12 anos. E eu venho de família humilde, minha mãe teve que trabalhar consegui 2 empregos, porque só um emprego não estava dando. Meu irmão mais novo estava com 5 anos, então eu tive que ser um pouquinho mãe dele também, né? Minha mãe ia trabalhar, ficava fora de casa o dia todo, e eu ficava entre cuidar do meu irmão, ajudar na casa, e quando tinha dinheiro para pagar passagem, eu ia treinar, quando minha mãe conseguia. E pegava o tênis escondido do meu irmão mais velho. Ele também trabalhava na época já. E então eu queria fazer... Não, pedagogia não. Na época era... Como que fala, gente? Agora é pedagogia. Bom, esqueci. E eu queria fazer esse curso, minha mãe não tinha condições, né? Então eu fui... O irmão da minha mãe falou que ia pagar para mim, né? A escola. E eu comecei a estudar no Dr. João.
E eu fui para lá pro Dr. João estudar escola particular, e meu Deus do céu, o que vou fazer? Nunca tinha estudado em escola particular, claro, né? E aquela ansiedade, né? Não sabia se as pessoas iam te aceitar. Eu vim de uma favela, de um bairro humilde, então complicado, tem todos esses prejuízos aí. E daí eu comecei a estudar e minha mãe falou que eu já jogava na Cátia Manajás. Eu comecei também a jogar na escola e depois comecei a jogar também com a Cátia Manajás. E quando eu fui para lá, minha mãe falou que eu ia fazer muita coisa. Então ela falou, não quero que você jogue na escola. O seu tio vai pagar, então você vai estudar e continua as suas coisas. Eu falei, tá bom, mãe. Só que um dia não teve aula. O professor faltou e uma amiga, a Virgínia, e ela pegou e falou, tem handball. E eu falei, sério? Aí ela falou, sim, vamos lá. Eu falei, ai, Senhor Jesus, né? Vamos lá pra ver. Justamente quando a gente chegou lá, estava tendo treino de handball e estava faltando menina para treinar. E daí o professor perguntou, sabe jogar handball? Eu já jogava na escola, eu jogava no clube. E eu olhei assim e falei, sei. Aí, você quer treinar 5 anos? Está faltando gente. Eu falei, tá bom, vou. E a gente começou a treinar, comecei a treinar, fiz gol, tudo. Daí o professor falou, você joga muito bem o handball, você joga em algum lugar? Eu falei, não, eu jogo na escola, né? Jogava na minha escola antiga e jogo no clube, na Cátia Manajás, a EVV. E isso, aí ele, você não quer jogar com a gente? Eu falei, não, minha mãe falou que eu só tenho só mesmo que fazer, claro, eu só tenho que estudar, fazer essas coisas e tá bom. Aí ele falou, não, eu posso conseguir uma bolsa para você. Aí eu fiquei assim, eu falei, opa, peraí, né? Bolsa, minha mãe não tem dinheiro, meu tio tá ajudando, se eu conseguir a bolsa vai ser ótimo pra mim, né? Aí eu falei, então tá bom. Né? Claro, aí eu posso chegar na minha mãe, né? E, pô, mãe, vamos aí, né? Aí eu fui e falei com ele, tá, quando são os treinos? E eu conversei com a minha mãe que eu ia tentar ver se dá pra conciliar, né? As duas coisas, estudar, ajudar ela em casa, todas essas coisas, e treinar. E eu consegui ir fazendo as coisas, assim. E só que, claro, meu tio começou a passar algumas dificuldades, a gente começou a atrasar a escola, né? E eu esperando o professor falar alguma coisa, o professor não falava. Bom, juntou 3 meses os meses atrasados, em prestação atrasada. A diretora chamou minha mãe na escola para conversar. Então, minha mãe foi conversar na escola e a diretora, como posso ver uma palavra assim, um pouco ríspida, falou que não tinha jeito, que ia ter que pagar. E então minha mãe falou, por mim você, na frente da diretora, por mim você não continua defendendo essa escola. E eu fiquei quieta e falei, não, mas a senhora está certa, mas se a senhora me permitir, eu gostaria de continuar. E nós saímos, e minha cabeça assim pegando fogo, que eu não sabia como é que a gente ia fazer para pagar esses 3 meses, né? E daí eu botei, assim, a primeira vez que eu fiz um plano na minha vida, eu falei, tá, eu vou dar meu máximo, né? Vou jogar muito bem para ver se eu consigo convencer a diretora, né? Bom, resumo das coisas, a gente foi pro campeonato, né? Cinecistas, que chamava na época, e a gente conseguiu, por primeira vez, trazer o troféu de primeiro lugar da modalidade handball. Para você ter uma ideia, era 2 ou 3 jogos no dia para conseguir achar o campeão, né? Escolheu o campeão, e no segundo jogo eu já estava deitada no colo da diretora, sabe, com a cabeça assim descansando pro próximo jogo, e eu aqui, né, vamos, a gente tem que ganhar. Quando a gente ganhou, ela chegou em mim e falou, olha, você não precisa pagar mais nenhuma mensalidade, a partir de agora eu vejo que você é merecedora da bolsa dessa escola, e daí eu consegui a bolsa. Essa foi a história. Você traçou uma meta, um objetivo, e deu certo. E nessa época, quando você, desde o começo, você sempre foi ponta direita? Não. Antes eu era lateral direita. Olha, por isso de vez em quando tem uns cruzamentos e vem pela ponta para bater, né? Sim, agora tá explicado. Não, eu gostava muito de jogar de lateral direita. Comecei como lateral direita, só que quando a Rita de Cássia Orsi, era a treinadora do Jundiaí, isso. Sim, do Jundiaí. Isso, ela foi o anjinho também que passou na minha vida, que ela me chamou, eu tinha 18 anos, na verdade ela me viu quando eu tinha 15 anos. Infelizmente não deu certo para me levar para São Paulo, e somente com 18 anos foi quando minha mãe me liberou para ir para lá. E eu rompi o menisco.
ela pagou minha operação, tudo certinho, me levou para lá. Sim, ela falou, se for cruzado, bom, aí fica complicado. Mas se for menisco, eu tenho condições. Então, fiz os exames que ela pagou, a passagem, tudo. E graças a Deus foi só um pedacinho do menisco, tinha quebrado. E ela pagou a operação, eu realizei a operação e tudo bem. E ela, assim, me ajudou muito, sabe? Ela cuidou de mim como se fosse filha dela, junto com a mãe dela, que foi uma pessoa, assim, que passou na minha vida também e me ajudou. Ela tinha um cachorrinho que, quando eu operei, minha mãe trabalhava, então a mamãe não pôde ir para São Paulo. E daí, quando eu operei, eu fui para casa da mãe da Rita, que a Rita trabalhava, então a mãe dela que cuidou de mim. Então a cachorrinha ficava assim na porta do quarto, sabe? Ou se a porta estava aberta, ela ficava deitada assim embaixo. Nossa, um clube assim fenomenal. Eu falo que Deus sabe de todas as coisas e foi um clube que me ajudou a ser atleta, me ajudou a ser adolescente, no caso. E ali foi quando a Rita falou pra mim que... Eu não vou contar a história da Dani, não, porque a Dani também tem uma história aí, mas eu não vou falar, não, vou deixar pra ela. A Dani vai ser entrevistada também, tá? Ah, então, não vou contar, não, vou deixar. E a Rita falou pra mim porque lá já tinha a Patrícia, que ela já jogava na seleção brasileira, era lateral direita, canhota. No Espírito Santo eu jogava com a camisa número 10, e quando eu fui pra lá, ela já jogava com a camisa número 10, imagina, eu cheirando a leite ainda, né? Vou trocar a camisa. Quem joga com a 10? Patrícia, de seleção brasileira. Eu falei, opa, já não dá, né? Ela lateral direita, poxa, não vai ter jeito. Daí a Rita foi e falou que ela me via, e por eu ter os braços compridos, né, a perna comprida, saltar bem, ela falou que eu ia me dar melhor de ponta direita. Você não sabe a briga que foi. Eu chorava. Pra você aceitar isso. Ela fazia exercício, virava o gol assim, e eu não conseguia, e falava, não tem como, eu ponta direita, não, eu sou lateral direita. Quanta briga, mas graças a Deus, Ritinha, muito obrigada. Ale, sabe o que é uma coisa bacana que eu tava aqui pensando? É que, assim, os nossos jogadores brasileiros, as nossas histórias são muito parecidas. Né? Talvez por isso a grandiosidade de brasileiros fazendo sucesso fora daqui. Porque a gente passou por cada dificuldade, né, de chegar onde chegou. Assim, é mágico isso que tu tá falando. Porque tá passando uma história na minha cabeça, porque eu fui atleta por muitos anos e vivi isso. Hoje tenho um trabalho com crianças e adolescentes e vejo exatamente o que tu passou e o que eles passam dentro de casa, com as dificuldades que a gente sabe dos pais que têm que trabalhar. Às vezes uma bolsa esporte já ajuda a complementar o orçamento de casa. Claro. Entendeu? Assim, é muito incrível como as histórias de sucesso, elas vêm muito das pessoas, da humildade, da simplicidade. Tenho certeza que isso foi isso que te fez grande, que foi isso que te fez maior. E aí dentro de toda essa, a Rita com certeza foi um anjo que apareceu na tua vida. Eu não tenho nem dúvida disso. Essa era uma pergunta que ia ter, mas não precisa mais responder. Já tá na cara. E aí, que clubes brasileiros você atuou? Então, eu joguei em Jundiaí. Jundiaí. Nós tivemos problemas, né, com a prefeitura, que é também um problema do Brasil, né? E joguei também em Guarulhos. Sim. E só que aí em Guarulhos foi bem curto, eu fechei um contrato de 1 ano, porque foi quando acabou, né, Jundiaí, então a Rita estava ajudando as atletas a procurar um outro clube, e eu consegui ir para Guarulhos, me dei super bem lá, gostei muito, me dei bem com as meninas, só que daí foi logo quando surgiu a oportunidade que a Daniela Piedade foi que me chamou, que ela já estava aqui na Europa, né, jogando no Ipo. A ponta direita de lá, no meio da temporada, rompeu o cruzado, e eles estavam procurando, assim, loucamente, uma outra ponta direita, e as europeias, né, as grandes pontas direitas já estavam com contrato assinado nos clubes, metade da liga, não tem como. E então ela me indicou, ela falou que conhecia uma ponta direita nova, não tinha experiência, né, na Europa, então ela falou de mim, e eles aceitaram. Poxa. Sim, só que o mais engraçado foi assim, porque como eu já estava participando da seleção adulta, a gente ia jogar o Mundial na Croácia. E a Croácia fica perto da Áustria. Então ia o manager e o treinador, um dos treinadores ia para lá para assistir 1 ou 2 jogos nossos, né, para poder me ver.
e depois eu ia no caso, para a Áustria para poder fazer um teste. Foi fácil não, gente. Eu fiz testes para jogar na Áustria. Não foi me chamar e eu fui para lá e tudo bem. Foi assim, não. E daí a gente estava jogando Mundial, imagina, meu primeiro ano adulto. Não vou falar essa palavra, eu ia falar, mas assim, toda nervosa para ficar bonito, mas toda morrendo de medo, não conseguia pegar a bola direito. Aí eu fui pro Mundial, joguei super pouco, né? Foi mais para experiência mesmo com o Alexandre Schneider. Sim. E eu não fui bem. Então, quando acabou o jogo, a Dani me chamou, que o manager, e um dos treinadores queria conversar com a gente, né? E ela estava traduzindo, ela já falava muito bem o alemão. E o manager ficou assim e falou, não, a gente pode levar, né? Não jogou muito, mas a gente não tem outra opção. Daí o treinador falou, o Ferry, que se chama Ferry, ele falou, por mim eu não levava, porque o que ela jogou aqui não vai ajudar a gente. E a Dani traduzindo tudo. E eu falei, é verdade. Porque era verdade que ele estava falando, tava morrendo de vergonha. Falei, meu Deus, eles vieram me ver e o pouco que eu joguei isso. Meu Deus do céu. E aí ele falando, eu falei, não, você tá certo. Eu tentando, assim, não pegar nada pessoal, ser humilde o máximo possível, porque tudo que ele tava falando era verdade. Eu tinha muita coisa ainda para aprender pela frente. Só que, por sorte, os anjos aí conspirando junto com Deus, o manager falou, não, a gente já tá aqui, a gente já dirigiu até aqui, vamos levar e vamos ver o que vai acontecer, né? Ela não jogou muito. Então eu fui. Acabou, a gente saiu antes do Mundial, né? Fomos desclassificadas. E aí a gente foi. A Dani foi, eu fui junto com ela. E daí eu fiz o teste lá, só que tinha uma espanhola lá também. Era eu e mais uma espanhola. E a goleira que eles tinham lá, a Maia, era muito boa. Principalmente de arremesso de ponta. E a Dani já tinha me avisado. Eu falei, obrigado, tá me ajudando. Falando que a goleira é super boa de arremesso de ponta, né? Aí, quando cheguei lá, eu fui super bem. E o engraçado é que eu tava no final da temporada, porque nossa temporada termina em dezembro, né? E a temporada daqui, no caso, tá no meio, tá bombando. E eu cansada, já com dor muscular, tudo, eu cheguei lá e falei, Dani, será que não dava pra perguntar pra eles, né, pra eu treinar só uma vez no dia? Porque nem no Brasil eu treinava 2 vezes, né, era 3, 4 vezes na semana, como muito. E aqui não, de manhã e à tarde, de manhã e à tarde. Uma folga na quarta-feira à tarde, depois quinta-feira 2, sexta-feira 2, bicho pegando. E eu falei, tá bom, vamos, né? Chegamos lá, não deram folga nada. Fiz lá, treinei, me rasgaram. Chegou o segundo dia, não conseguia nem prender mais o cabelo de dor muscular. Toda ruim, e eu, Dani do céu, não vou aguentar não, e nós fomos pra Roca, e era inverno, né, neve até o joelho, coisa horrível, assim, eu falei, um lugar bonito, tudo branco, eu falei, nossa, da janela olhando, eu falei, realmente tudo muito bonito, mas pra ficar aqui dentro, né, e eu olhava pra cara da Dani e falava, Dani do céu, não vou ficar aqui não vou aguentar não, é muito frio, e ela, pelo amor de Deus, que ela me chama de mano, né, pelo amor... Oi, Zezé, beijo. Eu falei pra ela, poxa, Dani, acho que não vai dar pra ficar com você não, né? Daí eu fiz o teste, no terceiro dia, o Guna Procop, que era o chefão, também um outro anjo que apareceu na minha vida, ele veio conversar com a gente, a Dani traduzindo, né? Então, eles queriam, como a Champions não parava, então em janeiro já ia ter jogos da Champions, então ele queria que eu já ficasse. E eu só tava com a minha mala da seleção. Minha mãe sabia que eu ia fazer um teste, mas não era nada fixo. E eu falei, não tem como. Eu preciso ir pro Brasil, preciso me despedir da minha família. E ele ficou, porque ele era durão, né? Aí ele foi lá e tentou jogar comigo. Ele falou, olha, se você não ficar, se você for pro Brasil, a gente não quer mais você. Eu falei, tá bom. Só que eu não tinha nem ideia do que era o IPO, né? Eu não tinha que querer jogar Champions League. Eu não sabia que o IPO já tinha ganhado a Champions 8 vezes. E eu falei assim... Não, tá bom, se você não quer, se não tá bom pra você, tá bom então. E saímos do quarto, né? Aí a Dani falou, não, ele é durão assim, mas ele vai voltar atrás, porque ele gostou de você. Ele e o outro treinador gostaram muito de você. E a gente tava lá no quarto conversando, daí já chegou já o outro treinador e falou, o Guna falou que ela pode ir pro Brasil, mas dia 1º de janeiro ela tem que estar aqui. Aí eu falei, tá bom. Aí ele saiu, daí a Dani, eu falei. Aí tá bom, acabou o teste, né? E daí eu fui a Dani foi me deixar lá fora, que o carro chegou pra me levar pro aeroporto. E daí a carinha da Dani, você tinha que ver ela, mano, você vai voltar, né? Aí eu olhava pra cara dela, eu olhava assim pra aquele monte de gelo e falava, mano,
eu vou tentar, mano. Mas tá difícil, porque, olha, é muita neve. E daí eu fui, assim, olhando pra trás, assim, a Dani nem viu. Eu fiquei olhando pra ela, assim, do carro, sabe? E ela lá sozinha, coitada, porque ela tava sozinha. E daí eu fui pro Brasil, né? Fui pro Espírito Santo, conversei com a minha família, com a minha mãe. Minha mãe falou na hora que sim. Só que daí começou a dar errado com os papéis, né? Os papéis deram errado, muita coisa deu errado. E daí a Dani me ligou e eu tinha que traduzir as coisas e mandar. Eu não tinha ideia como é que fazia isso, nada. E as coisas deram errado, então no momento falou, não, então você não vai vir, eles vão ver, vão ficar com a menina mais nova. Eu falei, tá bom, Dani, tem que ser assim, né? Se tiver que ser, vai ser. E depois, do nada, a Dani me ligou e falou, você olhou seu e-mail? Eu falei, não. Aí ela falou, pois é, a passagem já tá lá. Eu falei, você tá louca? Ela falou, sim, já compraram sua passagem, traz todos os seus documentos que eles vão fazer tudo aqui. Tive 2 dias para fazer minhas coisas. Foi assim, ó, beijo, que eu jogava em Guarulhos, né? E eu tava no Espírito Santo, eu tive que pegar o carro, dirigir até São Paulo, Guarulhos, para poder pegar as minhas coisas, para poder voar. E nem falo meu ex-namorado, né? Porque eu já namorava fazia um bom tempo com um brasileiro. E ele ficou desesperado também, porque foi tudo assim, papt-vupt, mas enfim. Isso foi a minha vida. Eu estava vendo aqui na live, você realmente é uma grande referência e todas as atletas aí de seleção, mas eu vi aqui 3 muito novas, porque eu conheci novas, a Renata, a Elaine e a Samara, né? Eu conheci as 3 nordestinas. E eu tenho certeza que você, já na seleção, era referência para elas quando elas jogavam aqui nos clubes do Nordeste. E hoje já fazem parte, né, do mesmo grupo, junto com você. Né? Gente, assim, é uma coisa surreal. O atleta hoje está aqui e anos depois, né, aquele ídolo dele que ele viu, né, por diversas vezes na televisão, tá lá do lado. Que eu acho que passou isso na cabeça de todas essas meninas. E aí aqui vem Dani Piedade, Zezé, Isaura, e tá todo mundo aqui prestigiando você. Que talvez também não tenham tido a mesma oportunidade de conhecer a tua história. Sim. É porque tá no treino da seleção, aí tem seleção, é treino. Não dá pra gente sentar e bater um papo sobre as vidas da gente, porque, né, não dá tempo disso. A seleção é uma coisa muito intensa. Né? E aí, como a gente estava falando dessa história de você estar na Europa, não sei o que foi mais difícil para você? Além de largar a mãe, que eu sei que isso é muito difícil, e de ir para a Europa, o que foi mais difícil para a Lê? Tem muitas coisinhas, né? Primeiro, eu fui para um país muito frio, Áustria, nunca tinha visto tanta neve na minha vida, e só que eu acho que o problema maior assim, é a comunicação, foi o idioma. Porque ela falava alemão. Eu não tenho do que reclamar em relação à ajuda, porque a Daniela Piedade já falava muito bem o alemão. Eu peguei a parte mais fácil, que ela apanhou lá primeiro, né? Então, quando eu cheguei, ela já falou, faz isso você pode, isso não pode, isso ele vai ficar bravo. Já teve alguém para te orientar, né? Exatamente. Então, lá o clube, as regras do clube era que eles davam um professor para você, e só que você tinha 6 meses para aprender falar como um indiano, vamos colocar assim, né? Já conseguir não manter um diálogo normal, mas já entender as coisas, principalmente de handball, e depois fora, né, na vida social. E o professor era muito bom, até hoje eu tenho contato com ele. E só que eu acho que nós brasileiros, nós somos muito comunicativos. A gente gosta de falar. Claro, uma forma de a gente se comunicar não é só o falar, né? É também o tocar, é o calor humano, é querer que as pessoas se sintam bem. E lá fora, bom, aqui fora é um pouco diferente. As pessoas são mais profissionais, as pessoas são mais frias, vão pro treino, fazem o treinamento, dão o seu máximo e vão para casa. Não tem essa como que preocupação se você precisa de alguma coisa, se você tá bem, está se sentindo bem. Então, eu era novinha, eu tinha 22 anos. Então, aí era só eu e a Dani mesmo. Tivemos pessoas boas aí também que passou na nossa vida, que fazia bem com a gente, só que é outro lugar, não tem jeito. Então, o idioma, para mim, eu posso falar que o primeiro dia que eu fui pro curso de alemão... porque eu comecei morando no internato 6 meses, né? Era muito bom o internato, porque eu tinha meu quarto, né? Então eu só tinha que descer para comer.
era café da manhã, almoço, o lanchinho da tarde, a janta e o lanchinho da noite. Eu comi os 5. Em 3 meses, eu fui para lá com 61 quilos. Em 3 meses, eu cheguei a 71. Ninguém acredita, mas é verdade. E então a gente subia, porque era um prédio, né, de 4 andares. Depois eu tinha a minha roupa suja, eu só tinha que subir, deixar lá com nomes, né, deixava lá, e depois à noite eu só ia pegar elas passada, dobrada e passada. Então imagina, maravilhoso, não posso reclamar. E só que, claro, né, eu tinha 22 anos, eu assinei mais 3 anos de contrato, então o clube tinha que me dar uma casa. E perto da onde a gente treinava, né, não tinha nenhuma casa disponível, né? E então ele queria que eu fosse para mais longe, e eu não dirigia ainda. E aí a Dani falou, não, ó, eu acho que você não tem que aceitar, e você vai ficar comigo, e fala que eles têm que conseguir uma casa aqui perto, porque eu não queria ficar dependente da menina, né? Porque eu só podia ir para onde a Dani estava, ou se a Dani fosse me buscar, ou se a menina fosse me levar, complicado. E eu falei, não, eu quero morar perto do clube. Aí eu fiquei alguns meses, acho que deu um mês, eu acho que eu fiquei na casa da Dani. E ela, assim, me ajudou em tudo. Então, eu estava na casa dela e eu ia começar o curso de alemão. Eu fui lá para começar o curso de alemão, peguei meu caderninho, toda empolgada. Então, tudo aqui lá pro curso de alemão, vou aprender alemão. Quando eu cheguei lá, eu era sozinha, tava só eu pro curso. E o professor olhou pra minha cara e perguntou, você fala inglês? Aí eu, não. Aí eu olhei pra cara dele, Spanish? Ele, não. Aí ele começou a tentar se comunicar comigo, eu já fui ficando nervosa. Eu falei, gente, mas que raio de curso vai ser esse? Que nenhum dos dois fala nenhuma língua. E ele começou a apontar para as coisas, né? Ele apontava para a mesa e falava em alemão. Apontava para o caderno e falava. E eu deduzindo, né? Eu falava, acho que ele está falando o nome das coisas, né? Enfim, acabou o curso. Eu só dei tchau, saí correndo, fui para casa, olhei para a cara da Dani, joguei o caderno no chão. Ela, aí, mano. Eu falei, mano, sem chance, eu não vou conseguir aprender nada. E comecei a chorar. E falei, eu vou tomar multa, porque era multa. Não podia falar mais a nossa língua, né? Tinha que entender, tinha que tentar assim ou assim, falar em alemão. E eu olhava para a cara da Dani e falava, Dani, impossível, impossível. Mas, enfim, a Dani me tranquilizou e eu aqui comendo o caderno, estudava toda noite tudo e consegui falar alemão. Um dia eu tive que trocar o treino, que ia ter o curso, porque ia ter o curso, só que eu ia ter que renovar o meu visto, né? E eu não queria atentar a Dani, porque eu tô coitada, a Dani fazia tudo pra mim. Então eu falei, agora eu vou ter que falar com o professor. Liguei pro professor, ele atendeu e eu aqui, né, falando passaporte, visto, tudo assim, não conectando nada com nada, só falando das palavras-chave, daí ele entendeu e falou muito bem. Aí depois a Dani me ligou e falou, mano, você ligou pro professor? Eu falei, liguei. O que ele falou? Ele falou que você não ia pro curso porque você tinha que renovar seu visto. Eu falei, tá vendo? Já tô falando alemão, já. Já foi melhorando. Bacana, a história legal. E a gente sabe que é uma complicação quando se sai do país a questão do idioma, né? Sim. Além da distância de casa que a gente passa, independente, até quando sai de um estado para outro a gente sente isso. A gente vai já chegar no Mundial de 2013, tá? Já. Mas antes disso, assim, eu pesquisei, eu sei, mas eu queria que as pessoas ouvissem de você. Que clubes você passou pela Europa ou está e que títulos mais importantes você tem a nível europeu? Bom, eu joguei 11 anos no IPO. Somente? Somente 11 anos no IPO, aí deu para aprender bem o alemão. Bom, aí eu sou terrível para isso, assim, sabe? Mas ganhamos vários anos a Liga Austríaca, a Copa Austríaca. Participei todos os anos da Champions e em 2007, 2008, a gente chegou na final da Champions League, que na época não era o Final Four, como é agora. Uhum. Era a final mesmo, então também eram sempre 2 jogos, né? Um jogo fora e um jogo em casa. E a final também era assim, era um jogo lá e um jogo em casa. E o primeiro jogo da gente foi fora, contra o time russo. E já era com o András, que era um treinador também que me ensinou muita coisa, era um paizão.
E depois o segundo jogo foi em casa. E o jogo lá eu joguei assim, meu Deus do céu, terrível. Errei muitos gols. E ele simplesmente me tirou, o Andraste, e falou assim, fica tranquila, porque a goleira também é boa. Eu tinha tentado arremessar no longo, no curto, embaixo, e ela pegou. Não é que eu estava arremessando sempre no mesmo lugar. Então ele falou, hoje não parece que não dá, mas fica tranquila. E daí, quando foi o jogo em casa, eu conversei com hoje era meu marido, né, na época era meu noivo ainda, conversei com o Pato, e quando a gente foi treinar, o Andraste falou, cada jogo é um jogo. Esquece esse jogo que foi lá. Agora é hora de fazer outro jogo, então, tranquilo, não aconteceu nada. Para isso, a gente tem um jogo fora e um jogo em casa. E eu aqui treinei a semana toda, né? Dei meu máximo, tranquila. Foi maravilhoso jogar uma final da Liga dos Campeões, essa é a grande verdade. Acredito. Foi um sonho. Claro, gostaria de ter ganhado uma Champions League na minha vida, como a Eduarda Amorim, que já ganhou várias. Parabéns, Duda. Mas jogar uma final, chegar numa final, mas infelizmente joguei muito bem essa final. Aprendi muito, mas a gente ficou em segundo lugar. Bom, na Áustria foi isso. Depois da Áustria, não saí porque eu quis. Foi porque também a Áustria começou com um problema financeiro e nós estávamos lá em várias brasileiras, né? A Fernanda, a Samira passou por lá, a Ana Paula, a Dara, a Bárbara, eu de ponta direita e a Deonise. A Fran também passou lá, as duas Frans. Infelizmente, nesse momento aí, começou a ter problema financeiro, acabou o convênio com a seleção brasileira, e então a gente fomos obrigadas, eu fui obrigada, porque eu queria terminar minha carreira lá, esse era o meu sonho, era o meu plano. E infelizmente eu tive que buscar outros clubes, a Maiara também passou por lá, desculpa, a Mai. A Dani está dizendo aqui que você foi campeã da EHF Cup. Isso, é verdade, Dani, eu esqueci, olha essa garotinha, sim, nós fomos campeãs da EHF Cup, que foi assim maravilhoso, é verdade, foi, gente, tanta história. E depois eu joguei 2 anos no Baia Mare, na Romênia, foi complicado lá, a gente ganhou uma Copa pela Romênia, era difícil porque tinha um Bucareste, que sempre foi uma equipe muito, muito forte, e Baia Mare ganhou a Copa do Bucareste, então foi uma coisa assim maravilhosa, e o segundo ano lá não foi tão bom, eu e meu marido, né, nós fomos para lá, eu jogava, ele também jogava, o primeiro ano, e no segundo ano foi quando ele deixou de jogar, ele tinha mais um ano de contrato, mas já não queria mais, então ele parou de jogar, e no segundo ano, na verdade, lá eu paguei para jogar, porque eu fiquei 8 meses sem receber. E tive, assim, várias coisas negativas, mas eu escolhi ficar com as coisas positivas porque fizemos grandes amigos, fiz grandes amigas ali. Eu tinha um problema que a Bárbara Arenhard, a goleira da seleção, me ensinou. Eu sou uma pessoa muito reservada, uma pessoa muito fechada, faço o meu trabalho respeitando de todo mundo, só que para eu me abrir, para fazer novas amizades, era bem difícil. E ela me ensinou, e ali foi quando a gente brinca que ali eu aprendi a abraçar. Então eu aprendi a abraçar minhas companheiras, eu aprendi a receber e dar amor. Então eu fiz grandes amizades ali, a Helena, a Pinot, da França, é uma amigona minha. Acabaram de comentar aqui, saudade dessa dupla, Pinot e Ale. Sim, me dei super bem com a Pinot. Nossa, a vida ensina muita coisa. Ali eu não falava inglês ainda, eu só falava alemão. Quando eu fui para Baia Mare, eu tive que aprender a falar inglês no primeiro ano. A Bárbara me ajudava, junto com meu marido, que os dois falavam inglês muito bem, falam inglês muito bem. E no segundo ano, meu marido parou de jogar, então já não tinha tanto convívio assim na quadra, e a Babi saiu de lá. Então eu fiquei sozinha, e daí eu tive que aprender a falar inglês sim ou sim. Mas mais uma experiência para a vida e positiva. Ai, que bacana. Sim, e depois... Fala. Pode falar.
Pode Aí continuar. depois, aí eu comecei meu trajeto, que o segundo ano foi muito ruim lá, né? E daí eu comecei com essa coisa de querer parar de jogar, que já não dava mais. Eu estava muito infeliz jogando e eu não queria isso para minha vida, não queria isso para minha carreira. E então foi quando um time húngaro, o Vác, com um treinador que já tinha trabalhado com ele no IPO muitos anos, o Andrade, ele me chamou para ir para lá. E a Babi e a Carol já tinham assinado lá, né? E eu pensei, liguei para elas e falei, eu vou aceitar. Aí assinei um ano, aí joguei lá um ano em Vác, aí rompi o cruzado. Aí rompi o cruzado, estava fazendo uma ótima temporada, estava feliz, estava radiante. E em 2 meses antes de terminar a temporada, aconteceu rompi o cruzado. E foi difícil também, mas eu falo que o difícil para mim não foi os treinamentos, não foi ter que fazer reabilitação. O difícil foi o que aconteceu, a consequência no caso, né? Porque eu tinha fechado um ano com o time que a Dani estava, o Szekesfehérvár, também aqui na Hungria. E eu assinei o contrato em janeiro ou fevereiro, alguma coisa assim. E em março ou abril, eu rompi o cruzado. Então, claro, eles tinham feito o contrato somente comigo, contando comigo, uma ponta experiente, um grande nome, e rompi o cruzado. Então, daí começou a briga com o clube que eu estava, que eu tinha rompido o cruzado, que não queriam me pagar, e tive vários problemas, não me pagaram físio, eu tive que fazer físio sozinha em casa 1 mês, junto com a ajuda da Marina, que era também fisioterapeuta da seleção, me ajudou assim... 1 mês eu já estava dobrando o joelho e o Pato tendo que fazer todo o trabalho, eu gritando e falando com ele, para, e a Marina mandava áudio para ele, né? Não, tá pouco, ela grita, empurra mais o joelho, porque ela vai te agradecer, não tenha dó, porque ele tava morrendo de dó, coitado. Então foi 1 mês assim, a gente trabalhando e, bom, conversei com a equipe e... fui para lá e eles não me pagaram, eu recebi um pouco do dinheiro que o meu representante tinha que pagar e ele abriu mão do dinheiro, porque eu pensei, eu posso ir para o Brasil, eu posso fazer a reabilitação no Brasil, porque o COB, na época, junto com a ajuda da Rita, eles conversaram e falaram que eles podiam dar uma ajuda, no caso, na recuperação, porque eu era atleta da seleção brasileira. E só que se eu fosse para o Brasil, eu ia estar aceitando quebrar o contrato, né, com essa equipe. E depois, como você consegue voltar para a Europa depois de uma lesão tão grave, né? Então, como a vida é difícil, a vida é uma batalha, né? A gente, como está dormindo, bom, a gente luta para entrar lá no óvulo, né? Para poder se virar um ser humano. A gente luta para nascer. A gente luta para respirar até quando a gente está dormindo, né? A gente está aí fingindo que está dormindo, só que a gente está lutando para respirar, para conseguir permanecer vivo, né? Então, pro ego, eu posso falar que pro ego foi difícil. Eu nunca pensei que fosse passar por uma situação assim. Sei que não sou a única. Então, foi chorar e no outro dia secar as lágrimas e continuar a luta. E aceitei, fui pro clube, voltei do cruzado com 5 meses somente. Falei, eu não tenho mais nada a perder, eu não vou esperar 8 meses, eu vou voltar. E eu voltei com 5 meses e graças a Deus deu tudo certinho. E acabou que antes de terminar a temporada, eles já quiseram renovar comigo mais 1 ano. Eu renovei mais 1 ano, eu fiquei lá 2 anos no Szekesfehérvár. E depois eu realmente ia parar de jogar, aí já estava decidida, eu falei, vou ficar na seleção, vamos ver o que vai dar, já estava fora, já não estava sendo mais convocada. E daí aconteceu que eu recebi a proposta desse time do Érith, que eu tô hoje, né? E eu não esperava, a verdade, e era um time que ficava em 3º e 4º lugar da Liga Húngara, que é uma liga muito forte. E eu aceitei mais essa guerra aí, mais essa luta com muito carinho, com muito amor e não me arrependi em nenhum momento, porque a Edina, a treinadora daqui, é uma treinadora muito difícil, tem um caráter muito forte, mas ela comigo é um anjo, me respeita muito e
enquanto a gente estava jogando, né? Porque agora tá a quarentena, tá agora o problema do coronavírus, agora a gente está parado. Mas eu posso falar que nos momentos que nós tivemos jogos e treinamentos, eu desfrutei muito, fui muito feliz. Ale, eu vou chegar numa parte que acho que eu queria muito saber, porque eu acho isso muito bacana. É assim, de toda a história que a gente acabou de escutar, que não foi fácil, mesmo quando se tornou um atleta profissional, com questão da lesão e tudo, né? Sei que deve passar filmes na sua cabeça, mas a sensação de ser a melhor atleta do planeta em 2012. E você pensar assim, ó, eu vim lá do interior de Limeira, né? Minha mãe ficou devendo a escola, eu tive que pagar com handball, né? Um anjo me descobriu, aí outro anjo me levou para a Europa, aí eu passei por tudo isso. Aí em 2012 eu sou consagrado o melhor atleta do mundo, assim. É um negócio que emociona, né? Qual foi a sensação nesse momento, assim? O que é que mudou a vida da Ale? Eu sei que mudou muita coisa, porque eu nem sei se você lembra disso todos os dias. Toda vida que eu vejo a imagem eu me lembro, melhor do mundo 2012, melhor do mundo 2012. É o que vem na cabeça, além de ser campeão em 2013. Né, assim, mas qual foi a sensação, assim? Eu sei que é indescritível e indiscutível a sensação de ser melhor jogador do planeta na tua modalidade. Mas me conta aí, todo mundo quer saber também disso. Bom, primeiro é que eu tenho que ser sincera que quando eles fizeram, escolheram as 5, né, que iam estar concorrendo como melhor do mundo, a gente estava numa fase de treinamento da seleção e eu sou muito bom. Agora eu estou um pouco mais ligada nessa coisa de internet, mas antes eu era terrível, não ligava para essas coisas. A única coisa que eu tinha um foco era handball, treinar, jogar, era essas coisas, assim. Então, a gente estava na seleção, aqui na Hungria, numa fase de treinamento, e saiu o nome das 5 que iam concorrer, a melhor do mundo, e meu nome estava, e quem falou para mim foi a Dara. Estava no quarto, porque na seleção sempre fico no quarto com as minhas coisas, meus pensamentos, e a Dara entrou e falou, amiga, eu falei, que foi? Ela, você tá entre as 5. Aí eu falei, entre as 5 o quê? Entre as 5 para ser eleita a melhor do mundo. E eu olhei e falei, que legal. Eu falei assim para ela, eu não sabia, não estava entendendo o que estava acontecendo. E ela olhou assim e saiu. Ela voltou e falou, você sabe o que isso significa? Aí começou a me mostrar o que era, sabe? Daí eu, mentira, não. Aí já liguei pro meu marido, né? Eu falei, amor, eu tô entre as 5, né? Pra ser eleita a melhor do mundo. Que legal isso, né? Poxa, que eu já tava feliz de estar. Eu nunca pensei que eu fosse conseguir ganhar. Essa é uma realidade. Falei, nossa, já tá entre as 5 melhores do mundo. Poxa, que legal, que bênção, né? E daí eu fui no quarto das meninas, né? E as meninas já sabiam. Falavam, nossa, Ale, que legal, você tá aí, parabéns. E eu falei, obrigada. Só que assim, eu fiquei tranquila, não pensava nisso, não ficava falando. Conversei com meu marido, daí a gente foi saber o que realmente significava, tudo isso. Eu, poxa, já tô entre as 5 melhores do mundo. Vê bem, uma ponta direita, vindo lá de Santo Torquato, Covid de cima, Espírito Santo. Isso mesmo. Bom, legal, obrigada, Deus. E fiquei tranquila. E foram passando e o pessoal começou a me escrever. E o ZN, porque eu não coloquei nada no meu Instagram, na época era o quê, gente? Facebook? Facebook, exato. Não, o Kut ainda foi mais lá, nossa, foi bem lá atrás agora. Foi mais atrás. Era o Facebook. E daí o pessoal pedindo para colocar, a Dara também, que sempre gostou muito, falava para eu poder fazer vídeos, pedindo votos, né? E eu fiquei assim, eu falei, tá, vou fazer, mas nunca fazia. Até que o ZN, as meninas escreveram para mim e perguntaram se eu queria a ajuda delas. E eu falei, tá, mas como vai ser, né? Que eu sou muito sistemática com essas coisas, assim, tenho medo. Eu falei, como é que vocês vão fazer? Qual a intenção de vocês? Aí elas, não, a gente quer colocar os amantes do handball pra tá ajudando na votação, pra fazer parte, pra ajudar, porque você tem que ganhar, tudo. Eu falei, vocês querem fazer? Pode fazer, né? Aí a gente pode? Falei, pode fazer. Aí eu falava, se vocês quiserem, manda pra mim que eu também posto aqui, me ajuda. E meu irmão mais novo também ajudava. Só que assim, eu tava procurando não ficar pensando nisso, porque na verdade, que eu fiquei sabendo depois, fui descobrir, me entender, era que eu queria ganhar.
Só que o medo era tão grande de perder que era mais fácil falar e ficar tranquila que não, já tô entre as 5 melhores do mundo, né? Vamos ficar tranquilos, isso já é um prêmio gigantesco. E daí o meu marido foi jogar um mundial na Espanha. E eu não sabia quando ia sair a votação, o resultado, né? E quando ia se aproximando, assim, que eu fiquei sabendo que ia ser no Mundial, né? Na final do Mundial, do masculino. E aí me dava um frio na barriga, eu ligava para casa, falava com a minha mãe, com o meu irmão, a gente não tocava nesse assunto. Em casa, eu não falava com o meu marido desse assunto. Como se nada estivesse acontecendo. Vamos treinar e vamos seguir jogando, vamos seguir a vida. Rony, tinha, não sei, eu acho que mais, mas eu vou falar umas 70 ligações do pessoal já do Brasil, né, com mensagem, querendo fazer entrevista. E eu olhei assim e falei, gente, isso tá acontecendo? Isso é, tipo, eu fiquei tanto tempo, né, fazendo as coisas, as meninas tomaram banho e foram para casa porque a gente tinha treino à tarde ainda. E eu sozinha ali no vestiário, olhando meu telefone e ficando assim, eu falava, isso tá acontecendo? Isso é verdade? Quantas ligações? Não, que isso, gente. Eu fui tomar meu banho assim, anestesiada ainda. E tomei o banho, peguei minhas coisinhas, peguei meu carro, fui para casa. E daí as coisas assim... Eu quase não conseguia, não tinha tempo para comer, não tinha tempo para fazer nada. O pessoal ligando, querendo fazer entrevista, respondendo e-mail, tentando falar com as pessoas, né, minha família, tudo. E daí uma parte assim que me tocou foi que eu liguei para casa e minha família estava dormindo ainda, né? Era muito cedo, era 6 e pouco da manhã. Só que eu não queria esperar, eu queria falar com alguém da minha família. E daí eu liguei para minha mãe, eles não atenderam, então eu liguei para meu tio, que mora no mesmo terreno, e daí meu primo atendeu o telefone, né? E o William. E aí eu falei pra ele, eu contei, eu falei, William, o pessoal lá em casa tá dormindo? Ele falou, tá sim, Ale. Eu falei, William, eu ganhei como o melhor do mundo. E daí ele, o quê, prima? Eu falei, sim. Daí ele largou o telefone e falou, começou a gritar, conseguimos. É emocionante ouvir isso. E me deixou no telefone ali, daí eu desliguei, né, e esperei, daí liguei pra mamãe, ele acordou minha mãe, e minha mãe, eu falei, mãe, a gente conseguiu. E ela falou, minha filha, eu falei, é sério, mãe, a gente conseguiu. E ela ficou assim, séria, aí eu falei, tá, mãe, agora eu tenho que desligar, que eu tenho que continuar fazendo as coisas, eu vou ligar pra vocês à noite ou mais tarde, tá, desliguei e segui, né. Fui pro segundo treino, falei com meu marido, a gente chorou, tudo. E daí eu liguei pra casa de novo. Aí minha mãe atendeu e falou, minha filha, seu irmão não acredita. E eu falei, como assim? E ela pegou e falou, seu irmão acordou, eu acordei, ele tava meio sonolento, e eu comecei a contar pra ele. E ele falou, tá bom. E depois ele acordou realmente, voltou, olhou pra cara da minha mãe e falou, mãe, é verdade? Minha mãe falou, sim. Ele falou, pensei que eu estivesse sonhando. Entendeu? Então, assim... A única coisa que eu posso falar para você realmente é um momento assim inexplicável. Não tem palavras para expressar exatamente esse momento. Sou consciente que foi um momento muito importante na história do handebol brasileiro feminino, principalmente. Sem dúvida. Para mim, o que isso significa, sou totalmente consciente do peso, né, desse título, vinda, ser mulher, ser negra, vindo de uma família humilde, ser ponta direita, entendeu? Ser brasileira. Então, é difícil realmente o que aconteceu. Foi um dedo aí divino, entendeu? Ale, realmente... Fala. O Instagram, normalmente, ele deixa a entrevista durar 1 hora. Só que a gente não terminou ainda. Aí, assim, eu vou encerrar a live, pedir para e fazer uma nova live, para a gente terminar um pouquinho a entrevista. E eu peço para todo mundo voltar, e não, porque, olha, eu estou impactado com a tua história. A gente vê a Lei na TV, né, no sucesso. A gente não tem ideia. Gente, eu estou emocionado com a tua história. De verdade. Eu e todo mundo que está assistindo, eu tenho certeza. Então, eu vou só encerrar e pedir para todo mundo voltar, viu? Porque nós temos muita coisa para conversar, tá bom? Tá bom. Aí eu te mando já quando tiver ao vivo. Tá bom. Tá.
Vamos voltar já, viu, gente? Já, já mesmo, é rápido. Volta todo mundo. Gente, que história, viu? Poxa, encantado com a trajetória dessa menina. Encantadíssimo. Que história. Voltamos, graças a Deus. E assim, eu sei que deve ter sido difícil para você contar para sua mãe e lembrar lá do começo, quando teu pai era jogador, que queria que todo mundo fosse jogador de futebol, e aí tu vai receber um prêmio de melhor jogadora do planeta na tua modalidade, assim. Pode continuar falando, que eu tô, entendeu? Com a tua história, porque eu fico, assim, se passa um filme na tua cabeça, tu imagina nas nossas, né? Porque você, pra gente, é como se... Não é que você seja imortal, mas é que você é como se fosse intocável, entendeu? Uma brasileira, pessoa simples como nós, como os vários atletas que estão aí, entendeu? Assim, Elaine, eu gravitei, realmente parece que eu saí, assim, entendeu? Eu estou no outro planeta, se eu vi, assim, tua história e saber que hoje você está no topo da tua carreira, mas a gente não faz ideia do que tu passou para chegar aqui, para chegar até aí. Que a gente só vê assim, a gente só vê a parte boa, né, nas redes sociais, na TV e tal, né? Mas a gente não faz ideia da trajetória linda, né? E simples e humilde que tu tem. E aí tu vai continuar falando. Depois ligou pro marido, aquela coisa toda, né, de 2012. E quando foi para receber o troféu? Sim, daí a gente recebe, né, um documento por e-mail falando onde vai ser, quando tem que chegar, todas essas coisas, e meu marido já estava lá. E eu podia levar uma pessoa, né, da família. Então, eu escolhi meu marido, claro. E daí eu fui para lá, aí a gente ficou super feliz, depois de ter ficado bastante tempo sem estar com ele, a gente pôde ficar lá mais junto. E ele foi comigo para a entrega do prêmio, né, que foi no intervalo da final do Mundial masculino, e foi com... Como que é o nome do jogador mesmo, gente? Daniel No intervalo da final de um Mundial? De um Mundial feminino, sim. Masculino. Arena lotada. Lotada. E Alexandre Nascimento lá. Barcelona, sim. E eu lá, né? Toda pequenininha. E daí foi super legal, porque a gente estava no hotel e a gente conheceu também o Daniel Narcís, muito humilde, como ele jogou muitos anos na Alemanha. Ele fala alemão, então a gente conseguiu se comunicar. E a gente foi para lá, toda essa preparação para receber. Eu estava super nervosa, ele estava bem tranquilo, eu estava bem nervosa. E daí descer até na quadra, né, com aquele monte de gente, ter que estar toda assim arrumada para ir lá pegar o troféu super pesado, que eu não sabia. E a imprensa toda. Tirar foto, assim, não, é um sonho, realmente é um sonho, é um momento inexplicável. Essa é a verdade. E aproveitar, né, para agradecer novamente os votos que os amantes do handball proporcionaram, que foi essa a verdade. Sem a ajuda de vocês também não poderia ter sido possível esse momento. Muito obrigado por gostar tanto e amar tanto o handball e gostarem tanto do meu trabalho. Você falou antes de terminar a live, assim, uns agradecimentos de umas coisas que me tocaram, assim, você ser negra, mulher, brasileira, né, e estar lá na Europa para receber o troféu de melhor jogadora do mundo. No meio disso tudo, assim, você sofreu preconceitos? Vou ser muito sincera. Não. Não, né? Não. Aconteceu um episódio
que foi logo quando eu cheguei no IPO, lá tinha um treinador russo, e a gente estava sentado, a Dani estava lá, todo mundo, e ele tinha dado alguns anos treinos para as meninas do IPO, né? E ele chegou e começou a cumprimentar todo mundo. Cumprimentou, e quando chegou em mim, ele não quis me cumprimentar, e as meninas falaram, é a nova jogadora do IPO, né? Ele só olhou assim e falou, tá. Eu não me senti mal, porque se ele foi racista, se ele é racista, isso é um problema dele, não é meu problema. Eu não tenho que me sentir mal por isso, tenho que sentir pena dele, entendeu? Então, eu fiquei quieta, a Dani ficou brava, as meninas ficaram horrorizadas, falou, como que não vai te cumprimentar? Eu falei, gente, se eu não tô mal, por que vocês vão ficar mal? Tranquilas? Só que assim, no decorrer dos anos, eu comecei a me esforçar, eu treinei muito, junto com a Dani. A gente treinava 2 horas de manhã, 2 horas à tarde, assim, não estava mais aguentando as pernas, e eu e a Dani, a gente ficava lá, porque a gente sabia que a gente precisava melhorar. A gente precisava melhorar salto, arremesso, tudo. A gente tinha que aprender tudo. E a gente era totalmente consciente disso, e a gente sabia que tinha que fazer o plus. Então eu fui melhorando como atleta, comecei a falar alemão, todas essas coisas. Meu marido foi para lá também, jogou lá na Áustria também, e acabou que essa mesma pessoa, que um dia não quis me dar a mão, me adorava como atleta. Ele falou para mim que ele nunca tinha visto uma atleta como eu, tão dedicada, tão perseverante, tão guerreira. E eu podia ter falado para ele, mas no primeiro dia que você me conheceu, você não quis me dar a mão, né? E hoje, só porque eu jogo bem, não, eu não fiz isso. Eu não fiz isso porque eu sei que ele lembra disso, não sou eu que tenho que fazer nada disso. E eu tenho que ser sincera para você que eu nunca senti o preconceito, entendeu? Talvez porque eu não abri os meus ouvidos e os meus olhos para essas coisas. Porque se existe ainda no mundo pessoas com preconceito ou pessoas com racismo, Deus vai passar a mão na vida delas e vai dar o presente a elas do que elas têm que ganhar, não vai ser eu. Eu sei que eu sou merecedora de tudo que eu conquistei e de tudo que eu ainda vou conquistar. O trabalho é meu. Eu tenho que correr atrás. Eu nunca me deixei levar por ter nascido numa família humilde. Eu nunca me deixei levar por as pessoas não gostarem de mim porque eu sou brasileira, porque eu sou negra. Isso, na verdade, são coisas que nunca passaram na minha cabeça. Eu sempre fui muito focada, sempre fechei os meus olhos para as coisas ao meu redor. Eu sempre procurei ficar no meu centro de gravidade, sempre pensar nas minhas coisas que eu tenho que fazer e prestar atenção na minha vida. Então pode ser por isso que eu nunca vi, nunca senti. Já é surreal eu poder ter a oportunidade de entrevistar, né, de conversar, de bater um papo com alguém como você. Mais surreal é ouvir de você essa postura, porque eu tenho certeza absoluta que você aprendeu isso lá na infância, com toda a dificuldade que você passou. Chega a dar um nozinho aqui na garganta, porque a gente tem umas histórias da infância muito parecidas. E aí você, desde lá da infância, sua mãe nunca deixou você acreditar que preconceito existia dentro de vocês. O preconceito existe com as outras pessoas, nunca com a gente de casa, porque minha avó falava isso. Não existe preconceito aqui. O preconceito quem tem são as outras pessoas, nós não. Então, você realmente é intocável. Intocável no sentido de já é a melhor do mundo, já é histórico, mas intocável no sentido de ninguém vai me abalar porque me acham isso ou me acham aquilo. Não, quem tem que me achar sou eu. Né? Você é simplesmente espetacular. Assim, se eu já gostava, se eu já era fã da sua pessoa como atleta, né? Agora, então, conhecendo a tua história, porque eu acho que foi o mais legal da criação desse quadro foi isso, assim, acho que as pessoas não conheciam a Alê. Até porque você já é muito centrada, muito reservada, você não gosta muito de se expor, mas olha, você não sabe a riqueza que está sendo para as pessoas ouvir a tua história. Grande. Amanhã eu tenho certeza que de hoje para amanhã eu vou receber mensagens absurdas, eu tenho certeza disso. Sabe? Eu tenho certeza disso, assim. Se você era ícone, não tem palavras para dizer o que você representou hoje para o handebol brasileiro. Mas não sei se você tem noção disso. Mas, assim,
eu acredito que depois do seu título de melhor jogadora do planeta, o Brasil deve ter se tornado uma referência para o handball. Rapaz, tem mais atletas, tem mais alês no Brasil. Entendeu? Acho que tudo bem que já tinham brasileiras lá, mas assim, uma coisa muito discreta. Hoje não é mais discreto. Hoje o brasileiro, de todas as pessoas que eu entrevistei que já estão na Europa, né, todas as pessoas disseram que o brasileiro ele é respeitado. Entendeu? O brasileiro ele é respeitado. E eu achei muito bonito quando você disse que o preconceito não está em você. O preconceito está nas outras pessoas. E aí passou 2012, melhor do mundo, ninguém toma mais de mim, né? Essa é a verdade. Eu sou a melhor do planeta e acabou a conversa, porque a verdade é sua, entendeu? Aí vem 2013 com essa baita seleção que o Morten já vinha montando há algum tempo, um trabalho que não durou só o 2013, ele vem de 5, 6 anos atrás. Aí vem o título mundial. Aí já era o estopim da carreira. Antes de falar do Mundial, tem uma coisa que preciso falar, falando de toda essa coisa do preconceito. Eu tenho que ser sincera que eu nunca... Como posso explicar? Eu tava acomodada onde eu tava. Eu tava jogando no IPO, recebendo um bom salário, jogando bem, treinando bem, junto com a Dani. Tava super tranquila. Então, isso para mim já era o suficiente. E então, o meu era noivo, né? Meu namorado na época, o Patrício, chamado como Pato, conhecido pelas meninas como Pato. Ele veio, ele jogava na Espanha, né? Então ele veio ficar comigo e daí a gente começou a conversar, ele foi ver os treinos, tudo, e daí ele perguntou pra mim, falou pra mim, ele assistiu os treinos e começou a falar, você tá treinando 100%? E eu falei pra ele, sim. Ele, você tem certeza? Eu falei, sim. Aí ele falou, você não quer ser a melhor do mundo? Tipo, na sua posição, falando, né? Eu fiquei assim, pensei, eu falei, não. Aí ele olhou pra minha cara e falou, por que não? Eu falei, eu tô bem. Tipo, pra quê? Tô acomodada, tu tem dinheiro, se tô jogando, tô treinando, pra quê? Que eu nunca tinha pensado nisso, né? Então, assim, ele começou a conversar comigo, ele começou a abrir minha cabeça, ele começou a falar que sim, que era possível. Eu tava no caminho de que eu era perseverante, que eu me entregava no treinamento, mas ainda faltava, né? E ele começou a conversar comigo e falar que era possível, que ele nunca tinha visto uma ponta como eu, que saltava tão bem, que tinha um braço tão largo, né? Que apesar de saltar bem, ainda com o braço largo, isso já é uma vantagem excepcional. Vantagem absurda, sim. Ele também, quando jogava, era ponta direita, é canhoto. Então, ele sabia muito bem o que ele estava falando, com certeza, essa posição. Então, daí eu comecei a realmente perceber que eu achava que eu estava dando 100%, mas, na verdade, não. Eu podia dar mais. Sempre é possível dar mais, entendeu? Sim. Então, assim, a minha intenção é falar que se você está treinando, que tudo que você está fazendo, você tem sempre que tentar fazer todas as coisas, tanto no handball, quanto no seu relacionamento, como na sua família. Sempre fazer tudo, não a 100%. Se você pode fazer mais, você tem que fazer mais. Entendeu? Não seja mesquinho com as coisas, porque se você quer que as coisas voltem para você, você tem que dar. Nada é de graça. Entendeu? Então, também com essa chegada, né, de melhor do mundo, todas essas coisas, realmente aí eu fui entender que realmente tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena. E foi você receber um prêmio e se sentir realmente merecedora desse prêmio, entendeu? E tivesse que fazer as coisas, eu faria tudo de novo. Muitas pessoas me perguntam assim, se você tivesse que mudar alguma coisa na sua vida, né? E o que você mudaria? A sua infância, a dificuldade, esse sofrimento, o falecimento do seu pai, todas essas coisas. Eu falei que não, eu não mudaria nada. Eu não mudaria nada porque esse sofrimento, esse caminho tão difícil me ajudou a me transformar nessa pedra ou nessa joia que eu me transformei, né, agora. Então, a vida é difícil e a gente só tem que aceitar. Então, voltando agora ao tema mundial,
Aí você chegou no Mundial como a melhor do mundo. Isso foi um peso. Sim. Isso foi um peso. Todo mundo fala, né? Ai, feliz, você ganhou como a melhor do mundo, meu Deus, é maravilhoso. Mas foi difícil, porque ainda eu ganhei como melhor do mundo e o outro ano já foi o Mundial Feminino, entendeu? Então, e não paravam de perguntar, de falar que em entrevista, não, agora o Brasil tem a melhor do mundo, então isso significa que o Brasil tem que ganhar o Mundial. Entendeu? Essa era a frase que os repórteres usavam. E eu olhava e falava assim, é assim que vai ter que ser mesmo. Então chegou o momento de se reinventar, entendeu? Sim. Porque era nascimento, sim, tá jogando bem, mas quando você ganha um prêmio como esse, tá aí todo mundo de olho em você, as pessoas começam a te estudar. Exatamente. Então aí foi um momento muito difícil que eu tenho que agradecer às minhas companheiras da seleção brasileira. Tive a ajuda de todas elas. Em casa, antes de ir para a seleção, antes de ir para o Mundial, eu tive a ajuda, posso falar que é ajuda psicológica do meu marido. Ele conversou muito comigo, ele falou que vai ser difícil, isso vai ser um peso, você tem que saber lidar com isso, porque você pode, com esse título, ou explodir, continuar melhorando e jogando bem, ou você pode sumir, você pode desaparecer. Tem gente que com prêmios, ou ganhar como melhor ator ou atriz, entra em depressão. Essa é a grande verdade, entendeu? E eu fui saber disso quando eu estava vivendo, e realmente a pressão é tanta cobrança de fora, e é tanta cobrança de você mesmo, que você esquece, entendeu? De que você, como você sabe jogar, em que você tem que se preocupar ou focar. Mas graças a Deus, tive uma pessoa assim, mais um anjo que Deus colocou na minha vida, e dessa vez um anjo para a eternidade, que é o meu marido, me ajudou a me manter focada, não pensar em outra coisa, a não ser focar simplesmente o que eu tenho que fazer no jogo, que foi uma parte que ele me ensinou. Você tem que se concentrar, você tem que correr mais rápido que todo mundo, você tem que voltar para defender mais rápido que todo mundo, você, na hora dos 7 metros, você tem que querer afundar a goleira, e cada bola é uma guerra, entendeu? Então, quando eu entrava em cada jogo, eu esquecia, falava, não existe melhor do mundo aqui. Sou igual a todo mundo, é a nascimento, e eu tenho que fazer isso. Então eu tinha o meu mantra, né? Eu tenho que fazer isso. Não pensava em nada mais, porque se você pensa melhor do mundo, vem a pressão, vem o medo de errar, entendeu? Então foi muito difícil, mas graças a Deus eu consegui. Nós da seleção conseguimos passar por isso, porque para as meninas também, eu imagino, nós somos mulheres, temos muitos sentimentos que pode ser levado também a outro caminho, que é o egoísmo, é a inveja, todas essas coisas. Mas graças a Deus, essa seleção de 2013, nós estávamos unidas, nós estávamos focadas, e a única coisa que a gente queria era jogar bem, respeitando todo mundo, sem esconder os nossos medos. Essa era a verdade, nós somos totalmente transparentes com todo mundo. Eu falava para as meninas, gente, me ajuda. Eu falava, me ajuda, vamos todo mundo junto. Se tá difícil para uma, tá difícil para todos, mas a gente junto, a gente vai conseguir. E a gente conseguiu ganhar esse título, e foi outra maravilha na minha vida. Essa é a verdade. Outro sonho para todos nós, né? Assim, nós brasileiros que assistimos pela Esporte Interativo, né, com o André Henning narrando, e com a Monique lá, que passou essa fase do Mundial toda com vocês, né, nós sentimos a emoção como se nós estivéssemos dentro da quadra. Você já teve a oportunidade de ver esse jogo narrado pelo André? Sim. Já? Mas tenho certeza que as lágrimas caíram, né? Quando você vê a Zezé chorar, a Zezé falar, entendeu? Assim, você desaba de uma forma assim. Quando nós que assistimos ao vivo, porque eu assisti ao vivo, era como se eu estivesse dentro da quadra, entendeu? E a Hanna, quando faz aquela finta, a Lê no contra-ataque, entendeu? Mais um gol, olha, foi assim um negócio, não mexeu só com vocês que estavam lá dentro, não. Não sei, talvez vocês nem tenham essa imensidão, mexeu com o Brasil inteiro. A amante do handball estava assistindo a transmissão. Chega, eu tô tremendo assim, só de falar, porque foi um negócio assim... Sabe, você foi um absurdo na quadra. Realmente o Pato tem razão.
você tem que correr mais rápido que todo mundo e tem que voltar primeiro do que todo mundo. Ele tinha razão. Eu acho que a Dani Piedade comentou alguma coisa aqui, dizendo assim, ó, ele foi um dos responsáveis pelo teu título de melhor jogadora do mundo. Porque dentro de casa ele cobrava de você que você fosse assim. Isso é muito importante. Você tem um companheiro que está ali do seu lado, entendeu? Que é da mesma modalidade, mas está ali, ó. Eu vou para um lugar, você vai para outro, mas você tem que ser assim. Não é porque você é casado comigo, entendeu? Assim, isso talvez, Deus foi muito maravilhoso na tua vida. Ele te colocou no lugar certo, na hora certa, próximo das pessoas certas, para um dia te fazer glória, que foi ser a melhor jogadora do mundo e no ano seguinte campeã do mundo. Assim, que história sensacional. Jamais passava pela minha cabeça um dia achar que você tinha passado por tudo isso. Sabe, assim, é um negócio... O Pedrinho aqui fez uma pergunta, não dá para fazer pergunta de todo mundo, porque é muita gente, muita gente mesmo. Foi assim, deixa eu procurar aqui. Foi uma pergunta que eu achei bacana, sabe o que foi? Foi saber, assim, tipo, nós não temos muitas referências no nosso país. Ou melhor, não temos, não sei se é mais referências femininas e masculinas. Sim. Se a gente tem mais meninas que são sucesso do que os homens. Você acha que isso se deve a quê? Porque a gente realmente vê que as mulheres, elas se destacam mais rápido no cenário internacional, né, nos grandes clubes europeus. O masculino tem, mas a quantidade é muito menor. Você acha que falta o quê? Eu não entendi a pergunta, desculpa. Assim, o Pedrinho, ele perguntou aqui se você percebia... Eu vou já chegar lá. Que são muitas, gente, mas é muita pergunta. Alguém comentou que você é uma pessoa linda, extraordinária. Gente, pergunta para ela se ela percebe que no handebol brasileiro, historicamente, há muito mais referências femininas que masculinas, e se sim, por qual motivo? Bom, eu acredito que primeiro as mulheres começaram, né, as brasileiras começaram a sair do Brasil antes que o masculino. Primeiro foi a Xana Masson, Daniela Piedade, a outra goleira, gente, a Darli. Eu saí, depois as meninas começaram a sair, a Dara saiu para a Espanha, a Ana Paula, Silvia Helena, e aí as meninas começaram a sair. Claro, você quando tem a oportunidade de estar jogando na Europa, onde é o berço do handball, com os melhores treinadores do mundo, com as melhores jogadoras do mundo, estou falando das norueguesas, a própria Hungria, que tem uma liga super forte. É mais fácil, que antes não tinha tanta essa facilidade, né, da internet, que você põe no YouTube uma seleção, você está vendo o jogo 60 minutos, está tudo bem, você consegue ver mais, ter mais acesso aos outros jogos, às outras ligas. Antigamente não era assim, a seleção mesmo, a gente se preparava treinando, mas a gente ia ver a seleção quando a gente chegava no Mundial. Hoje em dia não, você já conhece, você treina, você sabe que você vai para o Mundial, a Noruega está na nossa chave. Joguei com a Camila Ré, a ponta esquerda da seleção da Noruega. Então, o feminino evoluiu mais rápido por essas coisas que aconteceram.